Olá, estamos no ar. O Notícias de Fortaleza vai falar de infrações ambientais. A AGFIS faz a fiscalização na cidade. A gente convidou o Márcio Bezerra, ele é diretor de planejamento da AGFIS, para falar sobre esse assunto importantíssimo, ajudar a preservar o meio ambiente na cidade. Tudo bem, Márcio? Tudo bom. Mais uma vez aí, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. E aí eu começo com aquela pergunta que pode contextualizar um pouco todo o nosso papo aqui hoje. O que é exatamente uma infração ambiental? Bem, a nossa legislação ela prevê um conjunto de regras e que devem ser respeitadas, né? E o descumprimento constitui uma infração. Então a gente, quando fala em infrações ambientais, a gente vai estar relacionando desde a poluição atmosférica, a poluição sonora, a própria poluição visual, além de também a supressão vegetal, o aterramento, né, dos nossos recursos hídricos, né, a ocupação irregular em áreas que são de preservação ambiental. Então, todo esse conjunto forma o que a gente chama de infrações ambientais. Então, por exemplo, uma placa mal colocada ou digamos, um paredão que está nas alturas, né, com volume nas alturas, é considerado uma infração ambiental também, se que diz relacionado ao ambiente, não necessariamente apenas à natureza, ou também entra isso? Sim, sim. Então, quando a gente às vezes fala sobre meio ambiente, a gente acaba imaginando só realmente as matas, as áreas que não são ocupadas pelo ser humano. Mas não, é todo o ambiente, inclusive o ambiente construído e o ambiente natural. E então você tem um conjunto de infrações. Então a poluição sonora, lógico, é muito mais comum na área realmente alterada pelo homem, né, na cidade, no núcleo urbano. Mas a gente tem também, mesmo em áreas algumas que são protegidas, como por exemplo nosso parque municipal das Dunas da Sabiaguaba, onde você tem veículos transitando, usando equipamento sonoro e etc. E aí é proibido, né? Você falou que Sim. tem uma legislação, né? Essa legislação, o que é que você pode falar dela pra gente? Então, olha, recentemente, 2019, a gente teve a sanção e a publicação do nosso Código da Cidade, Lei Complementar 270, e ela traz uma série de normas, tanto em relação à questão desde os licenciamentos, a questão do ambiente construído, as regras de convivência da nossa rotina na cidade, né? Mas também ela traz as regras, as infrações relativas ao ambiente natural. Então, as infrações relativas à poluição sonora, à poluição atmosférica, o descarte irregular de resíduo, a questão do aterramento dos recursos hídricos, a proteção das nossas unidades de conservação. Fortaleza tem unidades de conservação. Então, todas essas regras elas estão previstas dentro do Código da Cidade. Pois é, existem muitas regras, existe essa legislação, são muitos artigos, né, muitas nuances a ser observadas, né, e muitos tipos de infrações também. É possível, diante de toda essa esfera que existe, né, da legislação com relação à infração ambiental, uma pessoa cometer algum tipo de infração sem saber que está cometendo? Por existir até infrações que você nem imagina que existe, na verdade? Sim, é muito comum na nossa rotina as pessoas muitas vezes serem autuadas. Então, assim, nossa fiscalização, lógico que em muitas infrações a gente tem um caráter orientador, mas na nossa rotina é muito comum as pessoas desconhecerem essas infrações, saber que aquilo constitui infração, que ela pode ser autuada, que ela pode sofrer as sanções das leis, né? Que aí vai desde multa até outras penalidades que podem ser impostas por desconhecer a legislação. Entendi. E onde é que a pessoa pode ter acesso a essa legislação? Ela é aberta, assim, em algum lugar que ela possa dar uma olhada? Principalmente pessoas que estão sempre, digamos, promovendo festas, estão promovendo construções, enfim, placas de publicidade. Sim, toda essa legislação, né, ela está disponível nos canais da Prefeitura. Uhum. Em relação especialmente assim, a questão dos licenciamentos, a pessoa pode ou precisa de alguma licença, a Prefeitura também disponibiliza essa informação nos seus canais, né? Então a pessoa pode observar essa legislação, mas também ela pode procurar o próprio órgão. Se ela está falando sobre uma licença especificamente, ela pode procurar desde a Secretaria Regional, onde são expedidos alguns tipos de licença, como por exemplo, a supressão de vegetação. Se você vai recortar uma árvore dentro do seu terreno particular,
Se forem até 9 unidades, 9 árvores, essa autorização é fornecida pela própria Secretaria Regional do seu bairro. Se forem mais de 9 árvores, e aí ela vai ter que procurar a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente para poder ter essa autorização. E é feito, lógico, uma análise para poder realmente verificar se é concedida ou não essa autorização. Então, o cidadão pode procurar os órgãos da prefeitura para saber se ele precisa de uma autorização ou até mesmo as regras em relação à questão do funcionamento de sua atividade. Legal, importante saber todas essas informações. A gente está recebendo aqui o Márcio Bezerra, ele é coordenador, aliás, diretor de planejamento da AGFIS, e a gente está falando justamente sobre algumas infrações ambientais. E agora eu quero entrar num assunto que é a questão do esgoto, né? O esgoto, ele mal despejado, pode causar também uma infração, um dano ao meio ambiente, né? Tanto para quem está construindo alguma coisa, para o próprio cidadão, né, dentro de casa, enfim, né? Qual a responsabilidade do cidadão e também da prefeitura em relação ao despejo do esgoto? Bom, todos nós somos responsáveis pelos efluentes que nós geramos. Se chama efluentes, né? Efluentes. Então, todo imóvel ele é responsável por seu efluente. Então, Certo. assim, nos locais da nossa cidade, que você já tem rede pública de esgoto, a norma, né, a lei, ela obriga que aquele imóvel esteja interligado à rede pública de esgoto. E lógico que aí vai ser feito o tratamento adequado para esse esgoto. Quando você não tem a rede pública de esgoto, o imóvel ele tem que fazer da destinação correta. Em regra geral, você vai ter que ter ou uma estação de tratamento de esgoto ou, no mínimo, uma fossa sumidouro. Essas informações ela também consegue obter junto à prefeitura. Então, se a gente está falando numa área da cidade que ainda não tem rede pública de esgoto, se você está falando num condomínio residencial onde você tem vários imóveis, a própria norma, a lei exige que ela tenha uma estação de tratamento de esgoto. Ela vai ter que tratar seu esgoto antes de lançar esse efluente num recurso hídrico ou na galeria pluvial. A mesma regra em relação à questão da fossa sumidouro. Se você não tem ainda rede pública de esgoto no local, ela tem que construir essa fossa sumidouro. O que a gente não pode é lançar o esgoto in natura, seja no recurso hídrico, seja na via pública. Isso é uma infração e a pessoa pode ser penalizada por isso. Então, por exemplo, perdão, uma pessoa que está pretendendo construir uma casa hoje, ela tem que ficar, digamos assim, ligada, né, em fazer uma fossa adequada, né, considerando que essa casa tenha um sistema público de esgoto, que tenha uma conexão com esse sistema público para que a prefeitura faça o tratamento daquele esgoto, é isso? Pronto. Caso não tenha, aí ela vai ficar responsável por esse tratamento e o despejo adequado. São duas coisas diferentes. Se já existe a rede pública, né, a pessoa não pode fazer a fossa, certo? Ah, entendi. Então, Certo. a fossa é somente quando você não tem a rede pública de esgoto. Inclusive, a lei obriga, né? Se você tem uma região da cidade que você não tem a rede pública, mas ela está passando, já está habilitada, já está em funcionamento, o imóvel é obrigado, mesmo que ele tenha a sua fossa, ele é obrigado a se interligar na rede pública. Nós, da AGFIS, a gente faz um trabalho na nossa rotina, em muitas áreas da cidade, fiscalizando esses imóveis que já têm a rede pública de esgoto, mas mesmo assim eles não estão interligados. Muitas vezes ainda utilizam a fossa. E a fossa não é um paliativo. A rede pública, o tratamento desse esgoto é a forma correta. Então a gente faz essa notificação para que a pessoa faça essa interligação com a rede pública de esgoto. Mas nos locais onde você não tem ainda a rede pública, aí sim que a pessoa tem que tratar seu efluente. Como? Ou através de uma estação de tratamento de esgoto, e aí são especialmente para os empreendimentos maiores, Sim. ou se for, você está falando no caso de uma casa, vai ser a fossa sumidouro. Onde ele vai justamente depositar seus efluentes sem ter que lançá-los ou no recurso hídrico, ou na galeria pluvial, que aí seria uma infração. Aí quando a gente fala em recursos hídricos, a gente fala de quê, Márcio, exatamente? Rios, lagoas, o que é? Sim, é esse conjunto, né? Rios, lagoas, riachos do nosso município e que são protegidos tanto pela legislação federal, a legislação estadual, como nossa própria legislação municipal. Ou seja, a gente também pode cometer infrações ambientais contra esses recursos hídricos, né, que muitas vezes são importantíssimos, né, ali para o convívio social, né, para
a cidade em si, para a questão sanitária também de saúde? E quais são, digamos assim, os tipos de infrações que você pode cometer contra um recurso hídrico e como é que a AGFIS faz essa fiscalização? Ok. Então, olha, em relação ao recurso hídrico, então a gente tem várias infrações que podem estar relacionadas à poluição desse recurso hídrico. Uma delas é o descarte irregular de resíduo, né? Então as pessoas, elas têm que saber que a gente não pode descartar resíduo no O próprio recurso esgoto, hídrico, como você o estava esgoto falando, em né? si, né? Ou o resíduo sólido mesmo. Sim. Então, infelizmente, em algumas áreas da nossa cidade, o recurso hídrico acaba sofrendo porque você tem um descarte irregular de resíduo, às vezes de uma obra, da construção civil, às vezes realmente o descarte de resíduo domiciliar mesmo, embora a gente tenha a cidade 100% atendida pela coleta, mas você acaba tendo em alguns pontos ainda essa questão do descarte irregular. E o próprio efluente, como a gente já colocou, então muitas vezes em algumas áreas o estabelecimento, o imóvel precisa ter ou uma estação de tratamento de esgoto ou uma fossa sumidouro, se ainda não há rede pública, né? Ele precisa fazer o tratamento do seu efluente, ele não pode lançar, mas a gente ainda encontra imóveis que lançam seu esgoto in natura diretamente no recurso hídrico. Isso é uma infração gravíssima e a pessoa vai ser penalizada se for constatado pela AGFIS. Agora, que isso pode acontecer às vezes, né? Vou construir uma casa, vou aterrar isso aqui, né? Que tem sei lá, um riachinho, alguma coisa do tipo, acho que eu vou aterrar isso aqui. Isso não pode, né? Isso tem que ser evitado e pode causar vários problemas também, né? Sim, o aterro do recurso hídrico também é uma infração grave, né? Para fazer qualquer aterramento, né, de um terreno, você precisa de autorização da prefeitura e jamais você vai poder aterrar o recurso hídrico, seja um riacho, seja um rio, seja uma lagoa, né? Isso constitui, porque são áreas, como eu falei desde o início, são protegidas pela legislação tanto federal, municipal, e a pessoa fazendo esse aterramento do recurso hídrico, além de sofrer a infração, ele pode ter também como penalidade, né, ter que refazer tudo o que ele danificou. Então a pessoa é responsável por reparar também esse dano que ele possa causar ao meio ambiente. Prejuízo duplo aí, né? Sim. O mar é um recurso hídrico, não é isso? Sim. Então não pode despejar esgoto no mar, né? Isso tem que ficar bem claro, isso é importantíssimo, né? Porque o mar, ele já sofre com alguns tipos de despejos de lixo, né? Que são jogados na areia da praia e que acabam indo para o mar, e vale lembrar que tudo que vai volta também, né, para a população. E aí a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto da praia no próximo bloco, tá? Vamos saber como é que a AGFIS faz a fiscalização também na praia com relação ao despejo de lixo no mar e na areia também, tá? E claro, você não vai sair daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta. Nosso assunto são infrações ambientais e a fiscalização feita pela AGFIS em Fortaleza. Confira mais alguns detalhes na reportagem. Dona Zélia desembolsa cerca de R$ 70 para mandar podar a árvore que fica em frente à casa dela. Algo que é até proibido, porque a árvore está em via pública. Essa responsabilidade é da prefeitura do município. Ele vem aqui, aí cobra o preço dele, eu pago. Era R$ 60, mas agora eu creio que seja mais caro agora. E ainda pago para poder levar os entulhos todinho. R$ 10 que eu pago a pessoa para levar os entulhos. A senhora sabe que podia chamar alguém da prefeitura para fazer esse serviço? Não, eu não sabia. De acordo com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza, para solicitar uma poda de árvore em espaço público, basta ir à regional do seu bairro ou na própria Urbifor, que envia um técnico para fazer a avaliação da planta. O ideal é que o primeiro contato seja com a regional. A regional ela tem essa função de articular de acordo com o tipo de demanda com os demais órgãos, e é importante também que ela aconteça na regional, porque a regional tem condições de enviar um técnico ao local para avaliar a situação da árvore, inclusive para determinar o tipo de poda que deve ser realizado nas etapas seguintes do processo. Outra infração bem comum é o desperdício de água para lavar carro e calçadas. A Agência de Fiscalização de Fortaleza está de olho. João é lavador de carro há pelo menos 30 anos.
Vez por outra, alguma equipe da AGFIS fazia uma visita a ele. Foi aí que resolveu regularizar a situação. O desperdício de água aqui é só num balde, né? Que eu uso aqui muito. Uso muito um balde de água, lavo um carro. É água da uma cacimba que eu tenho no quintal da minha casa que eu tenho. Entendeu? E os aparelhos também não gastam energia? Não, jamais. Tudo aqui é manual. Conscientizar a população sobre a conservação do meio ambiente é um desafio, mas por meio de diversas ações, o cenário está sendo transformado. Nós temos hoje para mais de 30 mil pessoas levando seus materiais para o ecoponto. E quando eu falo sobre levando material, é tanto aquele material plástico, vidro, papel, que nós transformamos em bônus, principalmente na conta de energia, como também as podas, né, do jardim que foi feito na sua casa, o entulho da construção civil. Então, essa infraestrutura existente transforma o comportamento, o que é natural em qualquer canto do mundo. Quando se compara com outras capitais, inclusive do mundo, outros países, também foi desse jeito. À medida que você vai ocupando com infraestrutura, logística, isso vai consequentemente mudando o comportamento da população. Pois é sério, esse negócio de infração ambiental tem que ficar de olho. A AGFIS faz a fiscalização, mas também é necessária toda a cooperação da população também, né? Eu continuo aqui com o Márcio Bezerra, ele é diretor de planejamento da AGFIS, ele está aqui no Notícias de Fortaleza, esclarecendo algumas coisas sobre esses tipos de infrações ambientais, né? Que a gente vê na cidade, que a AGFIS fiscaliza. Eu ia deixar para falar a questão da árvore só no próximo bloco, e aí, Márcio, eu vou procurar inverter isso para levar como gancho o que a gente viu aí na reportagem. Inclusive, se nossa produção puder separar umas imagens para a gente soltar aqui enquanto conversa com o Márcio, que é o seguinte, ficou claro que não é todo mundo que pode pegar uma árvore, podar eu acho que essa árvore aqui está com galho grande e sair lá cortando, né, Márcio? Não pode. Sim. Em relação à questão da poda, até mesmo a supressão, a retirada das árvores, tem que saber que isso precisa de autorização da prefeitura. Então, deixar bem claro que a gente está falando aí de dois espaços. Quando a gente está falando sobre arborização no espaço público, ou seja, numa praça, num canteiro central ou na própria calçada do imóvel, né? Isso é arborização pública. Então, quem é responsável pela poda ou até mesmo a retirada dessas árvores é a prefeitura. O particular ele não pode fazer essa poda ou retirada. Isso com a árvore no meio da rua, digamos assim, exatamente. Né? A árvore no meio da rua, não é dele, então a prefeitura que é responsável por isso. E ela quem faz essa poda, essa manutenção da árvore. Se for no imóvel privado, ou seja, no seu jardim, no seu quintal, e aí ele tem que solicitar a autorização da prefeitura. Como foi dito na matéria, a poda ela tem que ser de uma forma que também não danifique a árvore. Então, se a gente está falando no interior de um condomínio, você tem várias árvores, precisa ser feita a poda, então você tem que fazer de uma forma correta, que essa poda ela não mate a árvore. Então, às vezes, se faz uma poda que a gente chama de poda drástica, que ela pode chegar a comprometer aquela árvore, e isso constitui infração, segundo a nossa legislação. Mesmo a árvore sendo sua? Mesmo sendo sua, mesmo sendo do seu terreno privado. Então, lembrando, se você tem um imóvel, se vai fazer a poda ou até mesmo a supressão, porque essa árvore de alguma forma pode estar trazendo algum risco, né, de cair, de danificar seu imóvel, precisa de autorização da prefeitura. Se forem até 9 árvores, você solicita na própria regional. Se forem mais de 9 árvores, aí sim tem que solicitar na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Isso dentro do seu imóvel privado, tá bom? Se for realmente no logradouro público, ou seja, na calçada, na rua, numa praça, num canteiro central, quem é responsável é a prefeitura, e aí você pode solicitar diretamente à regional, a poda dessa árvore em frente à sua casa, na rua, né? Ou a Urbifor, ou através do telefone também 156 pode ser feita essa solicitação. É importante, inclusive, Márcio, eu vou até pedir para você repetir esses contatos, né? Porque a gente viu na reportagem, abriu com uma personagem que não sabia, né, que a prefeitura fazia esse serviço de poda numa árvore que está no meio da rua, na calçada, e ela contratava uma pessoa, né, que aí já é um serviço, né, que ela faz por conta própria, que é de
podar a árvore e também de levar os entulhos para algum lugar, né? E aí pode vir outro prejuízo também para o ambiente, né, Márcio? Isso? Sim, o que a gente percebe? Primeiro que essa poda, ela pode não atender os critérios técnicos e ao invés de você ter realmente uma árvore saudável, você pode estar matando essa árvore. E a segunda coisa é realmente em relação à questão do destino desse resíduo. Sim. Infelizmente o que a gente percebe é que quando o particular faz essa poda, às vezes dentro do seu imóvel ou até mesmo na calçada, ele acaba destinando, pagando para alguém ali levar esse resíduo, essa poda, né? Que acaba sendo depositada na própria rua, próxima, alguns quarteirões depois, ou no canteiro central. Então você traz um problema para a cidade. Então você traz o descarte irregular. Então lembrando que tanto o corte como a poda, né, eles precisam da destinação correta. Uma das destinações corretas são os ecopontos. E que são muitos na cidade, né? São muitos. Então vale a pena, essa informação é importante para você não prejudicar o próprio bairro, né? Não estar de acordo com essa legislação pode também causar um prejuízo a você, cidadão, né? E então é só ligar para 156, para né? solicitar, né, a poda no da logradouro público, né, na Sim. rua, na calçada. Tá. E se for no interior do seu terreno, realmente por qualquer motivo que tenha que ser feita a poda ou até mesmo a retirada da árvore, tem que se pedir autorização na Secretaria Regional até 9 árvores. Se forem mais de 9, na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. A gente viu na reportagem também, e pode rodar de novo também as imagens, que a gente vai chegar lá, a questão de lavar os carros, né? A gente vê ali o lavador de carro, tá lavando o carro, olha só, agora aí, lavando o carro e essa água tá caindo, né? Com sabão, né? Lavar a calçada, enfim. Qual o problema disso aí? Se isso pode realmente, enfim, quais são os prejuízos que isso pode trazer? Se tem multa em cima disso, é considerada infração, Márcio? Sim, a lavagem de veículos ela não pode acontecer no logradouro público, né? Até mesmo que você tem ali resíduos que vão diretamente para as galerias pluviais, vão para os recursos hídricos, ou seja, consequentemente os rios, riachos, lagoas, o próprio mar, né? Então a lavagem de veículos no espaço público, no logradouro público não é permitido, só pode ser feita, lógico, em estabelecimentos especializados e lá eles têm que ter uma série de técnicas para justamente separar esses resíduos. Os óleos, por exemplo, que ficam nos veículos, que eles não vão justamente para os recursos hídricos, né? Então eles têm geralmente caixa separadora de água e óleo, então, ou seja, eles já fazem uma filtragem desses resíduos. Então essa lavagem de veículos em logradouro público ela não é permitida, bem como também não é permitido pela nossa legislação esse desperdício desse recurso hídrico, ou seja, essa lavagem, usar água para lavar veículo, ela também não é permitida na nossa legislação, ela proíbe e constitui infração, a pessoa pode ser autuada e multada por justamente essa conduta. Então tá aí, alguns esclarecimentos aqui, né, do Márcio Bezerra, ele é que é diretor de planejamento da AGFIS. A gente no próximo bloco vai continuar falando sobre isso, sobre essas infrações ambientais que muitas vezes as pessoas nem sabem que cometem, né? Por exemplo, confesso que eu não sabia, tá, que era proibido lavar carro na rua. Isso eu não sabia. E agora eu pensando melhor, realmente até o sabão que você usa no veículo pode cair ali diretamente no rio, algum recurso hídrico, né? E trazer todo um prejuízo para a natureza e para toda a cidade. Claro, você não vai sair daí e no próximo bloco a gente continua aqui com o nosso papo no Notícias de Fortaleza. Olá, estamos de volta e o nosso assunto são infrações ambientais e a fiscalização feita pela AGFIS em Fortaleza. Aqui ao meu lado está o Márcio Bezerra, ele é diretor de planejamento da AGFIS. Márcio, aí a gente tem, no caso das praias, né? A gente teve agora um feriadão, né? Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia 12, e aí muita gente na praia. Lembrando também, que até deixar um recado aqui, que é importante, você vai à praia, né, ter todos os cuidados, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, né, respeito às ordens de segurança sanitária, né? Mas enfim, e dentro dessa segurança sanitária, por que não falar do lixo, né? Despejar o lixo na praia é uma infração ambiental muito séria, né, Márcio? Sim, o descarte irregular de resíduo constitui infrações, né? A gente tem aí um rol de infrações ligado à questão do resíduo
E a gente falando mais especificamente da questão do descarte, constitui infração grave, né? E dependendo desse resíduo, você pode ter uma situação que seja ainda até considerada gravíssima. Lembrando que os estabelecimentos, já que a gente está falando de praia, a nossa orla, a gente tem uma certa infraestrutura na orla, então as barracas de as praia, barracas né? de praia elas são responsáveis pelos resíduos que elas geram, certo? Bem como também os ambulantes são responsáveis pelos resíduos que eles geram. Então eles precisam ter o controle desse resíduo e descartar de forma correta. Então os estabelecimentos eles precisam fazer a contratação de uma empresa que possa justamente coletar esse resíduo, e bem como também o comércio ambulante autorizado pela prefeitura tem que fazer o descarte correto desse resíduo que justamente ele coleta durante sua rotina de trabalho. E aquela informação básica, né, mas sempre necessária, independente de que seja uma empresa, independente de que seja um ambulante, né, a pessoa que está ali vendendo no comércio e tudo, mas o cidadão, né, que está na praia, vai para a sua praia curtir ali na areia, sempre colocar o lixo no lixo, né? Como é feita a fiscalização da AGFIS em torno de todos esses ambientes, né? Desde o grande empresário à pessoa que está ali na praia curtindo o sol? Pronto. Em relação à questão realmente do descarte de resíduo, então a gente faz essa autuação muito mais firme em relação ao empreendedor, a questão realmente do estabelecimento comercial, até mesmo o ambulante autorizado pela prefeitura. Em relação à pessoa que está lá na praia, está com os amigos e ele faz esse descarte regular, é muito mais complexa essa fiscalização, você realmente identificar, as pessoas muitas vezes estão na praia, mas elas não têm, às vezes até estão sem identificação. Entendi. Então a abordagem é um pouco mais complexa. Então assim, realmente em relação às pessoas, o que a gente pede é que tenha consciência. Então todos os ambientes a gente consegue sempre encontrar nos calçadões, né, no espaço público, lixeiras para que ela possa depositar seu resíduo. Jamais deve deixar esse resíduo na areia, porque ali pode ser fonte de contaminação, né? E aquele espaço público que a gente tanto gosta, que a gente tanto se orgulha, né, que são nossas praias, a gente vai estar degradando e deixando uma imagem muito ruim para quem vem de fora. Então o que a gente pede muito, especialmente para os frequentadores, vamos cuidar da praia. Se leva alguma coisa para comer na praia, então, ou seja, traz de volta e descarta no local correto. Ou seja, o local correto é nas lixeiras que estão disponíveis, ou até mesmo leva para casa na sua sacolinha e descarta em casa. É importante, é um alerta assim que parece ser boba, né? Mas na verdade não é. A gente vê aí muitas toneladas de lixo durante o ano, né, sendo colhidos ali da praia, até pela própria prefeitura também. Mas tem um processo assim correto de descarte por parte dos empresários? Como é que deve ser esse fluxo desse resíduo? Sim. Então, assim, dependendo do tipo, da natureza do resíduo, ele tem algumas regras, né? Mas já que a gente está falando de barracas de praia, né? Geralmente ele vai separar aí o resíduo que pode ser reciclado, o resíduo sólido, né? E aquele resíduo orgânico. E ele deve contratar as empresas para que possam fazer essa coleta. Então, nesse caso, a prefeitura é responsável pela coleta do resíduo domiciliar, mas as empresas, quando elas produzem mais de 100 litros dia, elas são responsáveis pela coleta do seu resíduo. Não só a coleta, elas são responsáveis por todo esse resíduo, toda a cadeia, ou seja, desde o momento que ela começa a produzir esse resíduo, então ela tem que armazenar da forma correta, ela tem que transportar da forma correta e dar um destino correto. O destino correto, né, são nossos aterros sanitários, tá bom? E aí, já que a gente está falando dessa parte, realmente das barracas de praia e tal, então seria o nosso aterro sanitário. Então, a empresa é que é responsável por justamente dar a destinação correta desse resíduo. Agora, vou englobar aqui duas perguntas em uma só, né? O cidadão pode identificar, né, de repente perceber que aquele resíduo não está sendo corretamente despejado e pode ajudar também a AGFIS, né, digamos assim, ser parte dessa fiscalização, que não é só da AGFIS, né, de toda a sociedade, né, de todo cidadão, morador de Fortaleza, né, todos os fortalezenses. E também a AGFIS tem a sua equipe, né, que faz a fiscalização, que vai até os pontos principais. Eu queria saber como é feita essa fiscalização, como é que a AGFIS divide as equipes dela e de que forma a população pode ajudar nisso. Bem, então assim,
Quando a gente fala da fiscalização, então a gente tem uma rotina de atendimento de demandas, então assim, a população demanda muita coisa para a AGFIS, então nós temos nossos canais de atendimento, né, que pode ser através do telefone 156, mas a gente tem um aplicativo que facilita muito, a pessoa pode identificar a infração, então se você está de repente numa barraca de praia, identifica que essa barraca ela está lançando seu resíduo, sei lá, ou no canteiro central, que é irregular, Sim. ou até mesmo armazenando esse resíduo ali na areia mesmo, também é uma coisa irregular, você pode denunciar ali mesmo, usando o aplicativo nosso Fiscalize Fortaleza. E temos também um site de denúncia, que é denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Então são esses os nossos canais. Então a gente pede que a população fique alerta, ela veja essas situações e possa nos demandar. Isso nos auxilia na rotina, no dia a dia. Mas além de atender essas demandas da população, a gente também tem uma rotina de fiscalização, onde a gente estabelece alguns planos de fiscalização com algumas metas, incluindo algumas áreas da cidade. Então, por exemplo, a nossa orla, especialmente a Praia do Futuro, Que é muito ali a beira-mar, né? Também outras áreas da cidade, a gente já tem uma demanda, uma rotina de fiscalização frequente, já tem equipes permanentes nesses locais para verificação, não só da questão do resíduo, mas também outras infrações, como a ocupação irregular do passeio, do nosso espaço público. Eu não sei se vai ser possível a gente colocar aqui, depois no telão, a cara desse aplicativo Fiscalize Fortaleza, né? Sim. Aplicativo gratuito, né? Basta baixar, iOS, Android, serve, né? Sim, iOS, Android, então E ele... fácil, simples, então fez um cadastro inicial, depois quer fazer uma denúncia, e aí basta acessar o nosso aplicativo. Esse aplicativo, até fugindo um pouco assim da questão da infração ambiental, ele tem servido bastante, né? A população inteira ajudando a AGFIS a ficar de olho em poluição sonora, que também é uma poluição, né? Aliás, é uma infração ambiental, mas tem sido bastante utilizado, né, Márcio, esse aplicativo Fiscalize Fortaleza? Sim, a AGFIS ela trabalha também outras demandas. Hoje a gente aqui está falando sobre a questão das infrações ambientais, né? Então, quando a gente pensa assim, às vezes em infração ambiental, especialmente a poluição sonora, eu acho que é uma das que a gente mais tem demandas, né? Então, eu acho que as população, de uma forma geral, lembra assim, do disque silêncio. Sim. Então, a poluição sonora realmente é uma das infrações que a gente mais tem demanda, mas a gente também atua em outras áreas. Então, a AGFIS ela tem competência para atuar na área de posturas urbanas, né? Em relação à questão da construção, em relação à ocupação das calçadas, da praça, dos nossos logradouros públicos, em relação a questões de vigilância sanitária em si, né? Ou seja, os procedimentos sanitários. Então, quando a gente está falando também aí nas barracas da Praia do Futuro, então tem equipes da AGFIS que fiscalizam a questão dos procedimentos sanitários. Principalmente agora, né, também. Se eles estão sendo armazenados adequadamente, se estão sob refrigeração, entre outras práticas, né, sanitárias. E a gente tem também a fiscalização de defesa do consumidor. Então, essas são as 4 temáticas que a AGFIS atua especialmente. Pronto, agora voltando para as infrações ambientais, a gente tem, digamos, as multas, né? E aí essas multas, elas variam de quanto a quanto, que peso, como é que é feito, digamos, esse julgamento, né? A pessoa é multada logo, o empresário é primeiro advertido, como é que é feito isso? Então, olha, lógico que a gente tem que considerar o tipo de legislação que está sendo aplicada. Então, cada lei tem suas regras, né? Então, como a gente está falando das infrações ambientais, a gente está falando do Código da Cidade, especialmente, tá bom? Eu falei para vocês que a AGFIS ela atua também em outras áreas, ela tem outras competências na área de vigilância sanitária, de defesa do consumidor, que tem suas regras, suas normas. Mas quando a gente está falando aqui de infrações ambientais, a poluição sonora, a poluição atmosférica, o corte de árvore, o descarte de resíduos, né? Então, o nosso Código da Cidade ele traz uma regra hoje que, digamos assim, ela é mais justa, né? Então, se a gente está falando assim da pessoa física, então ela considera diferenciado da pessoa jurídica, a empresa. Tem um tratamento diferenciado. Então, realmente, em relação ao valor de multa, de acordo com o Código da Cidade, para as infrações ambientais, a gente vai realmente depender. Se você está falando de pessoa física, se você está falando de pessoa jurídica. Se a gente está falando de pessoa jurídica, você está falando de um MEI, que é o microempreendedor individual,
ele tem multas bem menores, né? Se você está falando de uma grande empresa, o valor da multa pode ser maior. Então, o valor de multa, ele varia muito. E lembrando que a multa é uma das penalidades. Certo. A gente pode ter outras penalidades que podem estar atreladas também a essa infração. Desde, por exemplo, a demolição, ou até mesmo a gente ter aí um período em que a pessoa não possa contratar com a prefeitura, certo? Em processo de licitação. Então, geralmente, a multa é a penalidade que a gente mais conhece. Mas o nosso Código da Cidade, ele traz essa diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, realmente, depende do tipo de infração, porque a infração ela pode ter uma natureza grave, pode ter uma natureza leve. Então, realmente, depende do tipo de infração e, realmente, se você está falando de pessoa física ou jurídica. Legal. Eu quero agradecer aqui a presença do Márcio Bezerra, ele é diretor de planejamento da AGFIS. Gentilmente veio aqui ao Notícias de Fortaleza passar todas essas informações importantíssimas, né, para a população do serviço de fiscalização e principalmente para alertar sobre possíveis infrações ambientais que podem ocorrer na cidade, né? Se você quer ajudar nessa denúncia, né, e não permitir, né, mesmo vendo que algumas pessoas estejam praticando esse tipo de infração, você pode, como o Márcio falou, ligar para o 156, pode entrar na plataforma de denúncia da AGFIS, na plataforma da Prefeitura, que é o fortaleza.ce.gov.br, ou simplesmente baixe o aplicativo no seu celular. O Fiscalize Fortaleza é um aplicativo gratuito, você baixa e pode também descrever ali tudo que está acontecendo e de que forma você quer denunciar aquilo que a AGFIS vai fazer, sim, a fiscalização. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e estamos disponíveis para tirar as dúvidas que aparecerem. Obrigado, então até a próxima, hein? A gente faz uma pausa e volta logo em seguida, não sai daí.